defesa de número, cadê a ideia? Número 678, 678. do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil aqui da UFPE. Foi orientada por mim, com orientação da professora Bruna Fernandes, e o título da dissertação dele é Avaliação da Biorremediação Anaeróbica de Sedimentos de Manguezal do Rio Matangana, artificialmente contaminado por fenantreno, né? Então, a gente queria usar o óleo, né, esse vazamento de óleo que teve aqui nas praias do Nordeste, mas por uma série de dificuldades, né, Felipe, que a gente fala só no final, que ele não quis colocar na dissertação dele, para não dizer que ele estava chorando as pitangas, né? Ele não deixou. Felipe, coloque não, professor. Então, né, com muita honra, né, que o Felipe chega aqui para fazer essa defesa, com muita luta, mas essa parte a gente comenta depois, tá bom? Então, todos agradecidos. Bruna, quer falar alguma coisa? Ou a gente passa para a próxima? Não, pode passar, Sara. Replica meus agradecimentos aí a todos aqui. Obrigada. Obrigada a você, Bruna. Felipe, então você tem cerca de meia hora e 40 minutos para fazer sua apresentação e a gente passa para fazer a arguição, tá bom? Muito obrigada. Perfeito, professora. Eu vou deixar para agradecer todo mundo no final, mas inicialmente só agradeço por todo mundo estar aqui acompanhando, principalmente a professora Giovana, está vindo do Centro de Excelência para ajudar a gente a colaborar nessa parte da ciência, que é tão bonito. Meu nome é Felipe Filgueiras, para quem acho que todo mundo aqui me conhece, né? Estou defendendo a dissertação de mestrado sob o título de Avaliação da Biorremediação Anaeróbia do Sedimento do Manguezal do Rio Matangana, artificialmente contaminado por fenantreno, como a professora Sábio já falou, certo? O tema ele se insere dentro do... Essa dissertação se insere dentro do tema da degradação biológica de compostos aromáticos, dentro da área de concentração de tecnologia ambiental. Essa apresentação ela vai estar dividida nos seguintes tópicos: introdução, onde a gente vai apresentar a justificativa do projeto, os objetivos gerais e específicos, materiais e métodos abordando os compostos, os métodos analíticos e as fases experimentais, e os resultados desse projeto. Tá? Eu vou falar muito no plural, mas é porque isso aqui não é o trabalho de uma mão só. Eu trabalhei muito com o Danúbia, com o Victor, com o Rafael, com a professora Bruna. Então, em todas as minhas apresentações eu falo no plural, não consigo falar só de mim. Vamos lá, introdução. O petróleo, como a maioria das pessoas sabe, ela é uma mistura bem complexa de diversos compostos orgânicos, dentre eles os hidrocarbonetos, além de compostos oxigenados, sulfurados e nitrogenados. Aqui estão alguns exemplos dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são um dos objetos de estudo e principais constituintes do petróleo. Esses aqui, eles são os 16 HPAs, eu vou chamar a partir de agora de HPA, certo? Ao invés de hidrocarboneto policíclico aromático. Eles são os 16 HPAs considerados prioritários pela Agência de Proteção Norte-Americana. A gente sabe que, de acordo com o número de anéis aromáticos, isso representa, quanto maior, no caso, o número de anel aromático, mais insolúvel, maior a comunicação e maior a dificuldade da biodegradação desses compostos. Dentre esses compostos aqui considerados prioritários, a gente escolheu para o nosso estudo o fenantreno, para que a gente contaminasse artificialmente nossos microcosmos e fizesse nossos experimentos de biodegradação. Além disso, em 2019, a gente teve um grande acidente petrolífero na costa brasileira. Contaminou mais de 3.000 quilômetros de costa brasileira em mais de 900 localidades diferentes. Teve mais de 5.000 toneladas de resíduos coletados também até março de 2020, perdão, que foi a data do último relatório do IBAMA. E talvez nem todo mundo saiba, mas esse já é considerado o maior desastre ambiental desse tipo no Atlântico Sul. E, recentemente, iniciou-se a desmobilização da remediação física que vinha acontecendo nesses locais. E, além disso, um dos ambientes mais sensíveis e afetados por esse derramamento foram os manguezais,
onde, inclusive, em decorrência da dificuldade de acesso e impossibilidade da retirada desse material, as ações de remediação, tanto pelo IBAMA e pelos órgãos competentes, foram mais brandas. Então, eles se concentraram mais em praias, no próprio mar, e o manguezal ele ficou menos remediado, menos corrigido, né? Ainda se tratando dos manguezais, né, que é o nosso objeto de estudo, né, o sedimento do manguezal, a gente tem que, segundo os estudos de Anderson Christensen e de Red, de Angela e Harris, a camada que possui oxigênio dissolvido é apenas aquela próxima às raízes, certo? A gente vê aqui que é a região próxima às raízes, e a camada bem superficial. Então, nas demais áreas, nessa área aqui, nas áreas longe da raiz, no próprio sedimento, o ambiente, o sedimento, ele é considerado anaeróbio ou anóxico. Logo, a biorremediação entra como alternativa para mitigação desses efeitos de contaminação em áreas tão sensíveis, justificando também o foco da nossa pesquisa na biorremediação de HPAs, com foco na via anaeróbica. Tá? Além disso, a biodegradação aeróbia desses compostos de HPAs, ela é relativamente bem estabelecida na literatura, enquanto os mecanismos de degradação anaeróbios, tanto o aparelhamento enzimático, ainda é apresentado, ainda hoje, como lacunas de conhecimento. Está começando a se elucidar agora. E a gente entra nos objetivos da nossa pesquisa, né? Eu apresentei o porquê, vamos ver o que a gente quer com isso. Então. A gente, como objetivo geral, a gente tem a avaliação da biodegradação anaeróbica do fenantreno em sedimento de manguezal por meio de atenuação natural e bioaumentação. Como objetivos específicos, isso aqui está vinculado à nossa metodologia e resultados, a gente tem a caracterização microbiana, então, caracterizar a diversidade microbiana presente no sedimento do manguezal que tinha sido contaminado. A bioaumentação, né? Aumentar os micro-organismos autóctones, ou seja, que já estavam no sedimento do manguezal sob condições anaeróbias na presença de fenantreno. Avaliação da degradação. Avaliar a conversão de fenantreno por meio da atenuação natural e bioaumentação em condições anaeróbias. Avaliar a cinética de degradação, então, estabelecer modelos e parâmetros cinéticos para a degradação do fenantreno por meio de atenuação natural, bioaumentação, também em condições anaeróbias, né? Tudo aqui vem em condições anaeróbias. E a caracterização do consórcio bioaumentado, caracterizar os consórcios microbianos aumentados e provenientes da atenuação natural, utilizando técnicas de biologia molecular. E a gente já entra, então, na metodologia, certo? Todos os experimentos eles foram realizados no LSA, Laboratório de Saneamento Ambiental, e no Labiota, Laboratório de Biologia Molecular, lá da UFPE. Os reatores biológicos foram armazenados em ambientes controlados, protegidos contra a luz e em temperatura aproximada de 28, mais ou menos 2 graus Celsius, era uma sala climatizada. Os inóculos utilizados nos microcosmos de bioaumentação foram provenientes foram 2 inóculos diferentes. A gente teve o inóculo petroquímico e o inóculo têxtil. O inóculo têxtil ele foi proveniente de um reator que a gente tinha lá no LSA, anaeróbio microaerofílico, que operava em bactérias sequenciais para tratamento de efluente têxtil. E o inóculo petroquímico ele veio de um reator WASB industrial que trata efluentes de petróleo. Para os métodos analíticos, né, ou seja, os equipamentos, os métodos que a gente usou na nossa pesquisa, para a produção de biogás foi feito com a cromatografia gasosa com detector de condutividade térmica, o GCTCD. E para a detecção do composto-alvo, o fenantreno, foi utilizado o HPLC, cromatografia líquida de alta eficiência. Para a detecção do pH, foi utilizado os métodos padronizados, de standard. As fases experimentais, né, do experimento propriamente dito. A fase 1 foi a retirada desse sedimento do estuário do rio Maçangana, em Suape. Fase 2, reativação dos lodos. Então, a gente primeiro teve que reativar esses lodos que estavam guardados para poder, posteriormente, utilizar nos nossos microcosmos. Reativando eles, a gente partiu para a montagem dos microcosmos e monitoramento da degradação do fenantreno. Então, como última etapa,
a gente analisou a comunidade microbiana e os parâmetros cinéticos do nosso projeto. Primeira fase. A primeira fase, o sedimento ele foi retirado de uma faixa de manguezal, de uma camada entre 20 e 40 centímetros de profundidade, por parceiros do Departamento de Energia Nuclear lá da Federal. O sedimento utilizado nos reatores de controle abiótico, ou seja, os que não foram, foi só para a gente constar que não havia degradação abiótica. E a gente vai ver mais a seguir. Foram estabilizados através de autoclavagem por 60, 30 e 30 minutos em dias consecutivos. E, além disso, também foi adicionado formaldeído para assegurar que o microcosmo permaneceria abiótico. Inicialmente, devido ao longo tempo de inatividade e armazenamento do lodo, que eu já falei, tanto o lodo petroquímico e o lodo têxtil, foi necessário fazer a reativação dos mesmos. O experimento de reativação foi feito em reatores de 900 ml, com volume reacional de 350. Desses 350, 100 ml foi de lodo e 250 ml de meio mineral, que possuía também 200 miligramas por litro de extrato de levedura, uma fonte de carbono de fácil degradação, para que esses micro-organismos conseguissem crescer, antes de pegar o que a gente diz o osso, né, a parte difícil, que é o fenanteno. A condição anaeróbica ela foi mantida através de headspace de nitrogênio, certo? E o monitoramento da reativação dessas bactérias foi feito pela detecção de biogás, da produção de biogás, o GCTCD, através de injeção manual e seringa gastática. Certo? A gente retirava a amostra do headspace e injetava no GCTCD. A gente vai ver os resultados mais para frente. A fase 3, né, a fase de degradação especificamente, 4 foram as condições de análise da degradação do fenanteno. A gente vê aqui atenuação natural, bioaumentação com inóculo petroquímico, bioaumentação com inóculo têxtil e o controle abiótico. Todos eles, a gente teve 10 reatores e foram feitos através de amostra de sacrifício. Então, toda semana ou em um período diferente, a gente pegava um desses reatores, abria e fazia as análises. Na próxima semana, era com o próximo. Os reatores abióticos foram feitos com sedimento autoclavado, tá? Então, todo microcosmo aqui de degradação, ele teve 120 ml, 72 ml de meio mineral, 10 gramas de sedimento, e aqui o detalhe para o controle abiótico, esse sedimento foi autoclavado, tá? 100 miligramas de fenanteno por quilo de sedimento. Então, isso aqui é uma proporção comumente utilizada na literatura para microcosmo. Então, todos os 4 possuíam o fenanteno. O headspace também de nitrogênio. E nos reatores de bioaumentação, ou seja, bioaumentação petroquímica e bioaumentação têxtil, a gente teve a inserção do inóculo, né, respectiva a ele. Cada uma delas... certo. Em cada semana, a gente pegava um desse microcosmo e fazia análise através de uma longa etapa de extração que durava aproximadamente 3 dias, para depois a gente injetar no HPLC. Na quarta fase, o DNA dos microcosmos, do lodo que a gente inoculou os microcosmos de bioaumentação e do sedimento in natura foram extraídos, certo? Então, quando todo o processo acabou, a gente extraiu esse DNA através desse kit de extração aqui. Foi feita, então, a leitura em espectrofotômetro para garantir que a relação entre essas duas absorbâncias dessem maior que 1,8, dando uma maior segurança quando a gente enviasse à empresa de que ia ter DNA daquelas bactérias na amostra. Certo? A análise de abundância relativa foi feita utilizando o Next-Gen Sequence Workbench, com bancos de dados do SilvaNG. Foram, então, calculados os índices de diversidade de dominância, Shannon e equitabilidade de Shawlan, que a gente vai ver mais para frente. Os parâmetros cinéticos a gente ajustou para verificar o que acontecia, né? Com ordem 0, com primeira ordem, com dupla primeira ordem e também calculamos o tempo de meia-vida. Isso tudo para a gente comparar com o que acontecia na literatura, né? Então, a gente conseguia comparar tanto se era primeira ordem,
se tinha 2 primeiras ordens, enfim, a literatura ela tem isso. E aqui a gente entra acho que na parte legal, que é os resultados dessa pesquisa. Eu dividi os resultados em três tópicos, tá? A parte 1 é a reativação dos inóculos, certo? A parte 2, a degradação do fenantreno e a cinética, isso está bastante ligado. E a parte 3, a comunidade microbiana. Aqui, na etapa de reativação dos inóculos, né, a primeira etapa, a gente pode observar uma produção de biogás que se deu por aproximadamente 21 dias na primeira alimentação e que foi mais rápida na segunda, ou seja, quando ele degradou aquele substrato em fase de degradação, o extrato de levedura, a gente colocou mais para ele degradar, para saber se ele estava realmente ativo. E ele foi bem mais rápido para atingir o mesmo patamar. A fase lag, ela durou aproximadamente 3 e 4 dias, 3 para o petroquímico, 4 para o têxtil, certo? E a gente detectou principalmente a produção de metano. Se tratando de porcentagem de remoção de fenantreno, certo? Na segunda etapa, ou seja, depois que a gente reativou os inóculos e elaborou os microcosmos de redução do fenantreno, os 3 reatores biológicos tiveram aproximadamente a mesma eficiência de degradação, certo? Aqui a gente tem os 3 reatores biológicos, tanto de atenuação natural, com inóculo petroquímico e com inóculo têxtil. O reator de atenuação natural teve aproximadamente 37% de remoção, o petroquímico 39% e o têxtil 35%. Esses valores eles são levemente inferiores ao de outros autores, que publicaram os artigos. Entretanto, quando a gente vai ler com mais detalhes, esses autores normalmente utilizam pós-substratos nos microcosmos, o que não aconteceu no nosso. Então, isso explica também por que a nossa degradação foi levemente menor. O alto desvio padrão aqui, representado por essas barras de erro das amostras de controle abiótico, podem ser explicados devido à existência de formaldeído, que ele pode ter causado o arraste do fenantreno, que é solúvel em compostos orgânicos. Também pode ter o arraste do fenantreno por causa também da sua possível volatilização, que possui um baixo ponto de ebulição, cerca de menos 19 graus Celsius. Aqui a gente ainda está na parte de degradação cinética microbiana. Então, a gente vê aqui as taxas de consumo de primeira ordem e as taxas de degradação quando a gente tenta adaptar uma segunda ordem, certo? E aqui eu vou passar o slide só para a gente comparar mais rapidamente. Então, quando a gente avalia, a gente tenta encaixar ele na primeira ordem, a gente encontra valores de R² bastante coerentes, certo? Então, quer dizer que aquela curva ela se adaptou bem a esse tipo de equação. E, além disso, os K1, os Ks1, eles mostram valores similares a outros autores que também degradaram o fenantreno. Então, faz sentido. Já o tempo de meia-vida, ele também corrobora com valores na literatura, por Shen e Yuan, que tiveram valores entre 33 e 99 dias. Isso variou de acordo com o substrato que eles adicionaram. E, mais uma vez, a gente não está usando nenhum substrato adicional, apenas o fenantreno e o que o sedimento possuía. Já quando a gente vê aqui na cinética de segunda ordem, de dupla primeira ordem, os R² eles não se adaptaram tão bem, certo? Então, principalmente para uma fase de degradação lenta, o que significa que provavelmente essa degradação obedeceu à primeira ordem. Também o R² ficou baixo para a ordem 0. Por isso a gente diz que ela se adaptou melhor à equação primeira ordem. Quanto aos índices de diversidade e procedimento e nos reatores biológicos de aumentação, atenuação natural e âmbito de gênero, certo? Aqui a gente tem os valores de sedimento, dos inóculos e aqui dos reatores biológicos, tá? O índice de Simpson, ele mostra a predominância dos micro-organismos, então a gente vê um valor alto aqui no sedimento, o que diminui tanto quando a gente compara com os reatores de atenuação natural, os reatores bioaumentados. Então, a gente tem uma especificidade dos micro-organismos. O índice de Shannon, o H, ele representa a biodiversidade dessa microbiota, olha aqui essa linha. Então,
mais uma vez, essa biodiversidade, quando a gente compara os inóculos e os reatores, ela diminui, mais uma vez apontando para a especificidade. Então, o fenantreno faz com que apenas os micro-organismos que são adaptados a degradá-lo, que participam da rota metabólica, consigam sobreviver ali. O índice SHA-1 e os gêneros com abundância relativa superior a 0,1% apontam para a riqueza microbiana. Então, o esperado seria que, quando a gente analisa em comparação com o sedimento, ele aumentasse mesmo. Então, como é que eu posso dizer? Tá ok. A equitabilidade, que é o índice J, ele mostra a uniformidade da distribuição dos indivíduos. Então, quanto mais uniforme, melhor. Certo? Então, aqui a gente tem uma ampla gama de micro-organismos que diminui quando a gente vai para os reatores biológicos. Então, tudo isso aponta para a especificidade da microbiota. Aqui, a gente entra na parte de comunidade microbiana. Já estava na parte de comunidade. E aqui a gente tem os principais gêneros microbianos presentes nas amostras de sedimento, inóculos têxtil e petroquímico, e nos reatores biológicos, de bioaumentação e de atenuação natural. Então, eu vou trazer um destaque no próximo slide, mas aqui eu já quero, ele está mais visível, né? Eu quero trazer um destaque para o Clostridium, certo? Então, ele apareceu tanto nos inóculos quanto no sedimento, e também nos nossos reatores biológicos, nos nossos microcosmos biológicos. O Thiobacillus, que ele, a partir dos inóculos, ele também apareceu nos reatores de bioaumentação, tá? Então a gente vê que ele meio continuou. Ele não era tão resistente no sedimento, tanto que nos reatores de atenuação natural ele não aparece. O gênero Nocardiopsis também, que ele aparece no inóculo têxtil e no sedimento. Entretanto, ele diminui bastante quando a gente vai nos microcosmos, tá? E aí eu vou explicar mais ou menos por que eu destaquei cada um desses, certo? Então, no sedimento, a gente tem o que eu falei, o Nocardiopsis, que ela é aeróbia. Ele tinha cerca de 20,87% de predominância no sedimento. Ele é um importante produtor de biosurfactantes lipopeptídicos. Ah, Felipe, o que é que isso quer dizer? Esse sedimento ele já estava contaminado por HPAs. Petróleo, efetivamente, não só HPAs. É possível que esse gênero tenha uma abundância tão grande por causa disso, porque esse sedimento ele já teve uma contaminação prévia, não é no sedimento. Tanto que esse gênero, por ser aeróbio, ele não se destacou depois que a gente fez a bioaumentação ou a atenuação natural em microcosmos anaeróbios. Já o gênero Alcalíferos, pertencente à família Clostridiceae, nunca acerto o nome certinho da família. Eles são reportados na literatura como degradadores do 2-metilnaftaleno em condições metanogênicas. O naftaleno ele é um HPA, certo, com 2 anéis aromáticos, e o 2-metilnaftaleno é um composto intermediário da redução desse composto. Então, esse gênero aqui, Alcalíferos, esse marronzinho aqui, ó, esse aqui, principalmente esses dois aqui, nos microcosmos, certo? Ele também está presente no nosso microcosmo com o fenantreno. O gênero Desulfotomaculum, principalmente se tratando na atenuação natural, e aqui eu vou trazer ele Desulfotomaculum. Esse aqui é o cinza mais escuro aqui em cima, no microcosmo de atenuação natural. Ele é reportado como presente na degradação do fenantreno através de rotas de redução de sulfato. Isso aqui a gente tenta, supõe que é por causa de um sulfato residual no sedimento. Então, ele não é responsável, ele não degrada efetivamente o fenantreno, mas ele participa dos mecanismos, certo? A partir do sulfato. O gênero Thiobacillus, esse aqui com estrelinha, ele estava presente no inóculo petroquímico, ele continuou presente depois que a gente fez a bioaumentação, certo? Apesar dele ser quimio-autotrófico, ele é presente também em culturas degradadoras de HPAs, segundo esses autores. E a gente teve uma diminuição da abundância relativa.
Só que o que eu quero mostrar com isso? Que ele também estava presente no nosso microcosmo. Então, provavelmente ele participou de alguma etapa ali da redução do nosso fenoteno. O gênero Flavobacterium, ele vindo do nosso inóculo têxtil, principalmente, certo? Ele presente no nosso inóculo têxtil. Esse verdinho aqui, ó, grande e um pouco menor no petroquímico. Ele subiu bastante em abundância relativa, então ele quase não tinha nem nos inóculos, nem no sedimento. Entretanto, no nosso microcosmo têxtil, ele chegou a apresentar valores de quase 20%. Ele é reportado na literatura como eficiente degradador de HPAs, inclusive aqueles de alto peso molecular, como o benzoapireno. Então, é importante ele ter aparecido aqui. E aqui eu trago um destaque ao gênero Clostridium e a classe Clostridice, que ele está amplamente presente no nosso microcosmo, certo? Então, bactérias desse gênero e dessa classe, elas são normalmente associadas como degradadoras de pireno e fenantreno através de rotas anaeróbias. Ela teve um crescimento significativo na bioaumentação, então ela apareceu em todos os microcosmos de bioaumentação, essa bolinha aqui, ó, certo? Segundo Verdugo e Clavídio, ele muitas vezes está presente em condições metanogênicas. A gente sabe que a metanogênese ela vem através das arqueias metanogênicas. Entretanto, as bactérias elas realizam algumas etapas na degradação do fenoteno. E ela possui essa UBD-carboxilase, que é responsável pela etapa inicial da degradação na rota de metilação do fenantreno. E aqui eu trago para vocês uma rota proposta por Zhang e colaboradores em 2020, certo? Eles utilizaram a cultura em redução de sulfato, não metanogênica, redução de sulfato. E a gente observa aqui, eu vou trazer só aqui nessa primeira etapa, certo? Para dar um link no que a gente falou aqui, ali da Clostridium. E a primeira etapa, ela se dá ou com a carboxilação, a entrada no CO2, ou com a metilação. E os mecanismos presentes nessa cultura encontrada por Zhang, para essa etapa inicial, também estão presentes em bactérias da classe Clostridia. Então, é interessante, porque mesmo em condições diferentes, por exemplo, de redução de sulfato, e a nossa não, o único sulfato que tinha era o residual do sedimento, a gente teve mecanismos, teve bactérias com mecanismos parecidos. E aqui a gente entra nas conclusões, certo? O que é que a gente traz a partir disso? Através da reativação dos inóculos com extrato de leveduras, a gente teve uma resposta positiva, então a gente teve um aumento na velocidade de produção de biogás depois da segunda injeção. A degradação do fenantreno, se tratando do percentual de degradação, ele foi parcialmente removido, a gente não pode dizer que ele foi degradado a CO2 de água, né? A gente diz que ele foi removido, então ele pode ter parado em algum intermediário. Tanto nas condições de atenuação natural, com 37%, da bioaumentação com lodo têxtil, com 39%, e o petroquímico, com 35%, isso ao longo de 80 dias. A degradação do fenantreno, agora se tratando no tempo de meia-vida, a gente notou uma baixa influência do uso dos inóculos. Então, os inoculados, eles tiveram tempo de meia-vida apenas 13% menor do que quando a gente relaciona com a atenuação natural. A microbiota, se tratar aqui do sedimento, a gente notou que já tinha bactérias com capacidade de degradação. A gente nota também ali a existência de bactérias produtoras de biosurfactantes no sedimento. Quanto aos inóculos e microcosmos, também se tratando da microbiota, a gente notou bactérias com capacidade de degradação, então elas já foram reportadas na literatura ou como degradadoras, ou como presentes em culturas degradadoras de fenantreno e de outros HPAs. Uma grande presença dessa classe. E a gente sugere, a partir da nossa não injeção de co-substratos e até pelos gêneros bacterianos presentes, uma ampla gama de gêneros diferentes, que a rota seguida tenha sido a fermentativa metanogênica. Isso se deu pela falta também de receptores de elétron, além da não existência de co-substrato, a não existência de receptores de elétron como nitrato, sulfato, ferro e manganês,
poderiam ter encaminhado a degradação para essa rota. Os receptores de elétron, mais uma vez, evidência da metanogênese. A não suplementação com receptores de elétron e a microbiota encontrada nos microcórdios sugerem a metanogênese. E como implicações tecnológicas, a gente tem uma similaridade entre a eficiência da bioaumentação e da atenuação natural. Entretanto, experimentos com maior quantidade de biomassa ou receptores de elétron diferentes ali podem mudar essa realidade aqui. Então, inclusive, a literatura sugere que a eficiência é maior na bioaumentação, quando existem co-substratos ou receptores de elétron disponíveis. Aqui a gente tem algumas referências e é isso. Queria agradecer agora, de verdade, a ANP, ao PRH, a todo mundo do LSA, a professora Mário Cato, a professora Lourdinha, a professora Sá, a professora Bruna, a professora as duas Brunas, o professor Fabrício, o professor Vanderlei, todo mundo por ter colaborado com essa pesquisa, todo mundo que me auxiliou no laboratório, Danúbia, Rafael, Vitor. Eu estou correndo risco falando o nome de alguém aqui, esqueci alguém, mas se eu esquecer alguém, não se sinta órfão, também agradeço a vocês. A todo mundo dos Gavas e tal, a professora Giovana por estar aqui, enfim, é isso. Obrigado, pessoal. Muito bom, Felipe. Muito bom, muito obrigada. Queria registrar aqui, né, a presença da professora Lourdinha, queridíssima, né, todos os professores do LSA estão aqui, que bacana. O professor Manuel também, do Departamento de Energia Nuclear, professor Antonino, muito bom, viu? Os pesquisadores, bolsistas de pós-doutorado, né? Alain, Manu, Manuela Virgínia, Fernanda, todo mundo, que legal, viu? Muito bom ter vocês aqui com a gente hoje, prestigiando o Felipe. Bem, eu então agora passo a palavra para a professora Giovana Tomaso, né, da USP, e agradeço, professora Giovana, como sempre, sua parceria, sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente. É uma alegria, viu?